E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas lições que eu tirei de um personagem que eu acredito que fez parte da infância de muita gente, ou ainda faz, caso tenha um pessoal mais novo vendo aqui o canal, que é um dos ícones das finanças internacionais, né, o pato mais rico do mundo, o Tio Patinhas. Então fique ligado que tem muita coisa boa que o Tio Patinhas faz e a gente pode começar a fazer também. Antes de começar a passar para o conteúdo do vídeo, pessoal, quero pedir para você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, para ativar o sino das notificações, para entrar na lista do Telegram, para você que já é inscrito, já deixar o seu like aqui para ajudar a espalhar esse vídeo e divulgar para muita gente, porque eu realmente acredito que os conhecimentos que levaram o Tio Patinhas a se tornar quaquilionário, né, podem ser utilizados por muita gente. E é engraçado, eu não tinha planejado ler um livro que tivesse alguma conotação mais infantil, com um personagem desses famoso aí, o Tio Patinhas, mas eu ganhei de uma aluna. Num evento presencial que eu fiz, a Marina veio com esse livro, me deu de presente, e eu achei muito interessante, e mais ainda quando eu comecei a ler, porque eu não lembrava, eu vi o Tio Patinhas quando eu era criança, mas ele dá várias pérolas ao longo das histórias ali, mostrando realmente a mentalidade que ele tem e por conta dessa mentalidade o que ele veio conquistar. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 6 coisas básicas que o Tio Patinhas faz e você pode começar a fazer também para ter um resultado melhor na sua vida. Ou se você já faz, você vai ter certeza de que tem que manter isso para conseguir chegar lá. A primeira delas, né, já misturando com um pouco da história do personagem, é dar realmente valor ao trabalho. O Tio Patinhas, para quem não sabe, ele nasceu na Escócia, na cidade de Glasgow, filho de uma família que já teve muito dinheiro, mas estava em decadência. Ele começou a trabalhar muito cedo, com apenas 13 anos. Aquela primeira moeda que ele ganhou, né, na verdade nem ganhou, ele conquistou aquele dinheiro através de trabalho como engraxate e guarda com muito carinho, porque não é um amuleto da sorte, porque ele mesmo fala que não teve nada a ver com sorte, foi trabalho, mas foi um marco, a primeira que veio para depois gerar uma fortuna. Ele ganhou engraxando sapatos com essa idade de 13 anos e depois saiu viajando pelo mundo. E ficou 16 anos viajando, trabalhando em várias áreas diferentes, adquirindo experiência em diversos setores. E através desse trabalho focado, ele conseguiu primeiro ganhar experiência para depois transformar essa experiência em dinheiro. E nesse livro já conta a história dele quando ele está com mais ou menos chegando aos 30 anos, né, que é mais ou menos a época que ele se torna milionário. Não é uma coincidência, porque comigo foi mais ou menos nessa época também. E ele está indo para o Canadá, atrás de ouro. E tem uma parte onde ele pede demissão do emprego dele, está trabalhando num navio, e o patrão lamenta e fala, nossa, que pena perder um bom empregado, mostrando que ele trabalhava muito bem como empregado, e essa questão de levar o trabalho a sério fez com que ele pudesse depois trabalhar muito bem em diversos outros setores como patrão. Então não pense que você, se não leva o seu trabalho a sério hoje, quando virar patrão, quando abrir um negócio, vai começar a levar também. Eu acredito muito numa frase que diz que a maneira como você faz uma coisa é igual à maneira como você faz tudo. Lógico que a gente não pode levar o pé da letra, né? Não é porque uma pessoa ela é muito boa investindo que ela vai ser muito boa na hora de dançar, né? Isso não tem nenhuma correlação. Mas eu digo que se a pessoa ela tem certas características da personalidade, né, que são interessantes em uma área, essas características podem ajudar em várias outras áreas. Então, se você hoje trabalha bem e dá valor ao seu trabalho, isso vai te ajudar muito ao longo da vida, igual ajudou esse personagem. Para quem não sabe, ele ficou rico através de mineração. Ele encontrou ouro no Canadá, e mais ou menos aos 30 anos, né, 31 anos mais ou menos, ele encontrou ouro quando ele tinha uns 29 anos, com 31 ele havia ficado milionário. E aí a gente vai para a segunda parte da lição do Tio Patinhas, porque ele ficou milionário através de mineração, mas depois ele resolveu abrir vários negócios e começou com um banco. E a segunda lição é essa, gente, abra um negócio, né, porque praticamente todas as pessoas que eu conheço que têm muito dinheiro, que se tornaram milionárias, chegaram até lá, quase todos, através de um negócio. Alguns chegaram apenas com investimentos, mas geralmente demora mais tempo. No meu caso, por exemplo, se eu pegar do início da minha fase produtiva, eu comecei a trabalhar com 17 anos, até o primeiro milhão, foram 12 anos. Você vê muita gente aí que começa um negócio com 20 e pouquinhos anos e alguns anos depois já está milionário. Então abrir um negócio é importante. E o Tio Patinhas, ele abriu primeiro um banco, mas depois foi abrindo vários negócios, né? E foi uma escolha muito interessante, visto que eu como investidor gosto muito do setor bancário. Tem até uma coisa que falam no mercado financeiro, né? Eu acho que é o Warren Buffett que fala isso. Se a gente for pegar a carteira dele, é recheada de bancos americanos. Se eu não me engano, ele fala que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. E o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Aí depois vem todo o restante. E o Tio Patinhas, fruto também da experiência que ele teve trabalhando em vários setores e viajando pelo mundo, conseguiu abrir vários negócios em diferentes setores e ter sucesso
em todos. E a gente passa para a terceira lição, que é ter a percepção de que viajar é um investimento. Eu perco a conta de quantos livros eu já li, mostrando ideias de negócios que já existiam em alguns países, já tinham virado febre, mas que não tinham chegado em outras localidades. Então a pessoa, quando viajou para esse país, viu aquilo, teve um insight, falou, nossa, se isso der certo aqui, por que não daria certo no meu país? E aqui no Brasil a gente vê muito isso, né? Quantas pessoas não vão para a Europa, os Estados Unidos, vêem uma ideia de negócio interessante, trazem para cá e ganham muito dinheiro porque foram os pioneiros em aplicar isso aqui, sendo que no mercado americano, no mercado europeu, isso podia estar acontecendo há anos. Então, se você viajar focado realmente em adquirir experiência, em observar outra cultura, até ter contato com outra língua, né, aprender outro idioma, viajar sempre vai ser um investimento. É que não é um investimento tão palpável assim, você não consegue quantificar o quanto que vai dar de retorno para você. Agora, que você vai sair melhor de uma viagem se você for com esse viés mais cultural, né, do que quando chegou, isso eu posso garantir. Eu acho até que uma das coisas que fez uma grande diferença na minha vida foi eu ter tido a chance de viajar quando eu estava mais ou menos com 21 para fazer 22 anos, era 21 na verdade. Eu conheci os Estados Unidos, eu passei 2 meses lá no intercâmbio na Academia Militar de West Point e no final do ano eu fui para a Europa. Essas viagens eu ganhei porque eu era primeiro colocado da minha turma de artilharia. Por conta disso eu pude passar ao todo 3 meses do meu último ano da academia fora do Brasil. E foi muito bacana porque eu tive contato com outras culturas e provei um pouco, né, do que era morar nos Estados Unidos, né? Fiquei 2 meses lá, eu achei bem interessante, passar pela Europa e também foi legal porque eles me deram a chance, falou assim mais ou menos, ó, prova isso aqui, mas não fica muito contigo, né? Porque ainda não é para o seu bico. Uma vez que são viagens mais caras de fazer, exigem certo planejamento. Mas depois que eu vi aquilo, eu falei, não, eu quero mais, então vou batalhar para ter mais depois. Então viajar é um investimento e também te motiva a querer ter um padrão de vida melhor para poder viajar cada vez mais. E a quarta pérola ali que eu acho que eu posso pegar da história do Tio Patinhas e também já misturando com a minha e também com esse aspecto de viajar, de conhecer outros lugares, é tentar perder um pouco do bairrismo que quase todas as pessoas têm, né? O que eu digo isso de bairrismo? É a pessoa ser muito apegada a uma cidade onde ela nasceu, a um certo local e ela ter receio de sair, de conhecer outros lugares, de morar em outros países, de se mudar de cidade, indo atrás de mais oportunidade. Então muita gente fica realmente enraizado, como se fosse uma árvore, né? Não tivesse nenhum tipo de mobilidade, ao invés de aproveitar e conhecer o mundo. O ser humano ele é feito para se mexer, o mundo é muito grande para você morar sempre no mesmo lugar. Eu, por exemplo, decidi morar aqui em São Paulo porque eu acho que aqui estão as oportunidades, as melhores oportunidades eu vou encontrar nessa cidade, mesmo eu tendo crescido no Rio de Janeiro, né? Eu não pretendo, né, se for para sair de São Paulo, eu vou sair para morar em outra cidade no mundo e não no Brasil, já que eu acho que dentro do Brasil eu não estou morando numa cidade, eu estou morando na cidade. E a história do Tio Patinhas é interessante também porque, como eu já disse para vocês, ele é escocês e ele viajou o mundo todo, né? Foi parar no Canadá, extraiu ouro, mas durante uma certa época ele falou, olha, já estou bilionário, né? Uns 5 anos depois que ele abriu o banco e vários negócios ele ficou bilionário e falou, acho que é hora de voltar para casa, rever minha família, que ele já não via há algum tempo, a mãe dele já tinha falecido, e ele voltou para a Escócia e falou, vou estabelecer o centro do meu império aqui na minha cidade natal. Só que ele viu que aquela cidade não tinha nada a ver com o que ele queria fazer. Ele tentou novamente se adaptar, participou dos lendários jogos escoceses, né, onde o pessoal joga aquelas toras de madeira para cima. E depois ele viu, caramba, isso não tem mais a ver comigo, eu não pertenço mais a esse lugar. Eu vou me embora para os Estados Unidos. E foi morar numa cidade fictícia chamada Patópolis. E foi lá que ele construiu o centro do império dele, porque ele achou que aquela cidade poderia, e aquele país também poderia oferecer algo mais voltado para o que ele queria se tornar, né? Porque ele já havia se tornado, mas queria crescer ainda mais. Então não fique enraizado em um só local, principalmente se você sente que esse local não está atendendo aquilo que você quer. Às vezes você quer crescer demais e o local onde você mora não permite que isso aconteça. Então perca um pouco desse bairrismo, explore o mundo e corte as suas raízes, né? Quem tem raiz é árvore, o ser humano é feito para se mover. E os patos também, pelo que a gente viu na história aqui. A quinta dica é muito interessante e eu compartilho dessa visão também, é de que conhecimento é poder. No livro aqui, esse aqui é o Tio Patinhas e o Pato Donald, o link aqui para você achar o livro na Amazon vai estar na descrição, mas também vou colocar um outro da saga do Tio Patinhas, que parece que tem até mais detalhes sobre a história dele. Tem uma certa história onde ele está indo com os sobrinhos netos, né, aqueles 3 patinhos menores, o Guinho, Zezinho e Luizinho, atrás da Biblioteca Perdida de Alexandria. E nessa história, ele tenta viajar com a família, né, e o Pato Donald, que é sobrinho dele, junto, e o Donald fala que não queria ir porque tinha que trabalhar, e o trabalho dele era basicamente ficar sentado numa mesa e ver uma televisão.
né? E o tio Patinhas falou que não, que tinha que ir atrás dos livros porque conhecimento era poder, e com conhecimento ele poderia gerar outras fortunas. E nessa hora, eu até no Instagram eu estava lendo o livro, eu tirei uma foto assim, mostrei no Stories, porque eu concordo muito com isso, né? O conhecimento é muito valioso. Você consegue transformar conhecimento em dinheiro muito facilmente. E ele foi atrás da Biblioteca Perdida de Alexandria, gastou muito dinheiro numa expedição mundial para depois achar que a biblioteca já estava, de certa maneira, no terreno dele, né? Uma história curiosa, mas ele deu uma volta ao mundo mostrando como que o conhecimento realmente ao longo da história foi disputado e foi sinônimo de riqueza. Por exemplo, você sabia que as famílias italianas da época do Renascimento mediam a riqueza através da quantidade de livros que elas tinham? Pois é. Sabe como Cristóvão Colombo chegou até a ideia de que a Terra era redonda? Cristóvão Colombo morava em Gênova e lá havia algumas das maiores bibliotecas do mundo. E ele conseguiu ver, através de pensamentos de gente muito mais antiga, né, que a Terra era de fato redonda e conseguiu convencer os espanhóis a financiar uma viagem para que ele pudesse dar a volta ao mundo e chegar nas Índias. Acontece que no caminho ele esbarrou nas Américas. Mas todas essas ideias só foram possíveis porque ele teve acesso ao conhecimento. E você, com acesso ao conhecimento, também vai conseguir multiplicar muito mais rápido o seu capital. E eu sou um exemplo vivo disso, viu, gente? Por isso que eu continuo lendo bastante e tô com essa minha meta de ler 61 livros nesse ano. E a última dica para fechar com chave de ouro, e lógico que eu adoro também essa parte, né, é que você tem que investir o seu dinheiro. O tio Patinhas era mestre nisso. Muita gente até pode lembrar que ele tinha, né, a sua caixa forte, que era o local que ele morava, e também era um cofre gigante onde ele mergulhava no dinheiro. Essa cena é épica, todo mundo deve lembrar quem acompanhava a história. Mas tem uma vez que o Donald e os sobrinhos perguntam para ele: todo o seu dinheiro está aqui? E ele fala: não, a minoria do meu dinheiro está aqui, grande parte do meu dinheiro está investido. Porque ele entendia que o lugar de dinheiro, né, é investido. Até uma frase fala que lugar de dinheiro é no banco, mas eu vou modificar essa frase. O lugar de dinheiro é numa corretora onde você vai ter mais opções de investimento para que você possa multiplicar o seu dinheiro. Eu, particularmente, gosto da Corretora Rico e por isso eu tenho uma parceria com eles aqui no canal. Quem quiser abrir conta também, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E acredite, se o pato mais rico do mundo, o primeiro quaquilionário da história, dá valor a investir o seu dinheiro, a abrir um negócio, a viajar, aos livros, porque ele sabe que conhecimento é poder, e ao trabalho focado, você também vai ter muito a lucrar, dando valor a essas coisas na sua vida, ou continuando a fazer o que você já faz, se você se identificou com esse mindset da riqueza que o tio Patinhas tem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar com seus amigos. Se você tem filho pequeno, até para você, eu novamente recomendo esse livro aqui porque ele é bem interessante. Eu vou dar para os meus irmãos pequenos, para que eles possam ter contato com alguma coisa ali desse mindset, agora já desde pequenos. E muitas vezes o santo de casa não faz milagre. Então quando você coloca um personagem infantil para falar isso para eles, talvez o efeito seja bem mais interessante. Fico por aqui, até a próxima e um grande abraço.